Então vamos falar sobre a discussão de filosofia, sociologia e ciência. E pensando hoje, o texto como referência é o texto Perspectivas Sociológicas, de um autor chamado Peter Berger. A proposta do texto é pensar como a sociologia poderia me auxiliar a pensar os objetos, esses objetos que nós estudamos até agora, e a minha formação enquanto professor e enquanto professora. Dentre as reflexões do texto, é importante a gente pensar na complexidade das relações humanas. E daí eu estou me dirigindo à lâmina número 3. O quanto pensar numa discussão sobre o conceito de sociedade, eu não estou pensando em um grupo específico, mas eu estou pensando especificamente sobre a complexidade das relações humanas. Quando eu me refiro à complexidade, eu falo principalmente de um processo de interação entre as pessoas. E essa interação é o que nos auxilia a compreender quais são as questões, quais são as ideias e principalmente como essa sociedade, esse conceito de sociedade, ele é construído a partir da percepção de um sistema de interações. O que seria essa sociedade e como eu consigo compreender esse sistema de interações? A citação que é possível olhar na lâmina 3 é com relação à página 36 do texto inicialmente referenciado. Diz o seguinte: tem-se uma sociedade quando um complexo de relações é suficiente complexo para ser analisado em si mesmo, entendido como uma entidade autônoma e comparada com outros da mesma sociedade. Dentro dessa discussão do texto do Peter Berger, é importante entender que pensar sobre a sociedade não é pensar sobre um grupo, é pensar que esse grupo ele foi construído e é pensado a partir de outras interações e, consequentemente, a partir de outras relações. E que essa sociedade deve ser pensada a partir de um tempo situado num tempo histórico, social e moral. E isso é o conceito e a discussão de sociedade dentro dessa visão que a gente vai pensar e analisar para entender a construção desse objeto que vocês trabalharam até agora. Na lâmina 4, é importante que a gente perceba que entender a sociedade é entender que também as nossas percepções, elas são dadas a partir de uma determinada situação social. E daí, novamente, eu me reporto ao texto do Peter Berger, onde ele vai entender que uma situação social deve ser compreendida e analisada a partir da interação entre esses indivíduos da sociedade. E essa interação é dada a partir de relações que são estabelecidas entre esses sujeitos, aonde há uma reciprocidade, ou seja, há uma acolhida, algo recíproco desse outro. E é sobre essas questões da interação na sociedade, de inter-relações e dessa reciprocidade, que é importante a gente fazer e ir fazendo as reflexões sobre o texto e principalmente sobre essa construção de como eu consigo pensar o meu objeto construído dentro de uma teia de significados sociais e mais ainda que essa teia de significados sociais é algo dessa sociedade, ou seja, desse grupo e desse complexo a partir de um sistema de inter-relação. Indo para a minha quinta lâmina é onde nós instigamos para que vocês se perguntem e aonde fica esse meu objeto? Como esse meu objeto é construído dentro dessa gama de significados da sociologia? Como eu consigo perceber esse meu objeto na sociedade e a partir da minha situação social? Como ele é construído e a partir das diferentes situações sociais? Ao longo dessa construção sobre a sociedade, a interação social, o quanto a sua construção sobre a sociedade, sobre o seu objeto, são frutos não do que é dado agora, mas são frutos de interpretações de uma determinada orientação, que não é biológica. E quando eu me refiro a não ser biológica, é porque nós entendemos, dentro dessa perspectiva teórica e dentro da sociologia, que essa sua visão sobre o seu objeto é fruto de uma trama de significados e principalmente de uma conduta de você, professor de ciência, professora de ciência, que se constitui. No momento em que nós nos constituímos dentro dessa sociedade, dentro dessa teia de interações e relações sociais, nós também construímos a nossa interpretação sobre esse objeto. E é a partir daí que eu me reporto
a última lâmina sobre esse texto, que é de número 6, que traz a reflexão sobre como você consegue construir esse seu objeto, não a partir do que ele é para ti, para você, enquanto seu querer, mas como esse objeto ele é construído a partir da compreensão de que ele é um problema sociológico. Porque, a partir das considerações do texto, você consegue refletir sobre a sua visão no mundo das ciências e outra, essa visão do mundo da ciência, como ela é construída e principalmente como ela é redefinida cotidianamente. Quando eu me refiro ao fato dela ser redefinida cotidianamente, eu estou lembrando que a sociedade é uma teia de significados sociais, que a nossa construção sobre o objeto é dada a partir de uma teia de significados sociais. Então, como você consegue fazer essa reflexão sobre a sua visão no mundo da ciência, sabendo que a sua visão de hoje, que você tem hoje, é dada e construída a partir de uma teia de significados sociais? Seria possível pensar suas escolhas nas atividades que nós fizemos ao longo da disciplina, pensar suas escolhas nos objetos? Seria possível você pensar o motivo pelo qual você se posiciona na sua carta e o quanto esses motivos são construídos a partir de uma visão sociológica? Afinal, o que você entende e como você consegue perceber nesse texto do Peter Berger o que é um problema sociológico? E essas lâminas são as reflexões desse texto do Peter Berger para que a gente consiga pensar e perceber o quanto esse objeto é fruto de significados dados a partir de uma sociedade entendida como um complexo de relações sociais. Isso nos auxilia a pensar o que seria esse significado sociológico, o que seriam as reflexões sobre esse objeto para ativar o que um autor chamado Wright Mills chama de sua imaginação sociológica. O texto ainda faz menção, e eu me reporto à lâmina 7, ao quanto esse olhar sociológico é fruto de fachadas estruturais. Como o nosso olhar ele é construído, ele é permeado de considerações pessoais, de nossas trajetórias, que são únicas porque nós podemos viver na mesma sociedade, na mesma comunidade, mas cada um de nós passa por um processo de interação. No entanto, esse olhar, ele também vem de um lugar por quê? Porque nós nos construímos enquanto grupo social, enquanto classe social, dentro de um grupo racial, que tange ao conceito sociológico de raça. Afinal, o motivo foi construído nessas instituições aos quais você transitou ao longo do seu processo de socialização. E esses motivos fizeram com que você escolhesse um objeto e uma foto. E essas são as reflexões do que a gente pode pensar enquanto reflexões da sociologia para que você consiga continuar construindo esse objeto, mas observar agora qual é a sua visão sociológica sobre esse objeto, sobre essa foto.